Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao Café com FI, o seu podcast para entender de forma descomplicada e estratégica o universo dos fundos de investimento listado. No episódio de hoje, a conversa é com o mestre professor Baroni, que é head de fundos imobiliários e também analista CNPI na Suno Research. Esse é um bate-papo imperdível sobre fundos imobiliários e as possíveis, as probabilidades de mudanças aí na tributação. Claro que tudo pode acontecer ou não pode acontecer, como a gente tinha conversado nos bastidores, né, mestre? Então, pega o seu café e vem com a gente entender por que investir com estratégia sempre faz uma grande diferença. Seja bem-vindo mais uma vez a esse podcast, mestre. É sempre um prazer estar conversando contigo. Legal, muito obrigado, André. Você que é uma estudiosa, né, também do mercado financeiro, do mercado de capitais. Então, parabéns aí pelo programa, muito obrigado mesmo pelo convite. Vamos falar um pouquinho aí sobre fundo imobiliário, tributação, enfim, estamos aí disponíveis para responder tudo que for necessário. Maravilha. Então, professor, vamos começar aí, no cenário atual de juros ainda elevado, aliás, bem elevado, inadimplência alta de consumo em queda. Quais segmentos de fundos imobiliários aí estão se mostrando resilientes e quais merecem cautela nesse cenário atual? Lembrando que estamos gravando em julho de 2025. Bom, em tese, o mercado como um todo vem se mantendo resiliente dentro do escopo de fundos imobiliários, né? Então, a gente não tem visto ainda essa inadimplência chegando de uma maneira muito expressiva no mercado de FIIs, né? Então, assim, a gente que acompanha mais de perto, as inadimplências ou algumas questões que precisam de um pouco mais de cuidado são muito específicas, são muito individualizadas, né? Não é nada massivo ali, não é nada que se alastrou, né? Então, por exemplo, o setor de shopping centers, que é um setor bem sensível ao consumo, os números estão bons. A gente vem conversando muito com os gestores e foi um primeiro semestre ali, em geral, em linha com o orçado, em alguns casos até acima do orçado, né? Então, isso vem mostrando que a economia, de alguma forma, ainda continua forte do ponto de vista de consumo. Agora, a inadimplência, ela talvez vai ser uma consequência maior quando você tem, ainda no âmbito da incorporação, né, da parte imobiliária de desenvolvimento, hoje está um pouco mais difícil das pessoas físicas conseguirem seus créditos ali para financiarem suas residências, suas aquisições de imóveis. Então, alguns fundos imobiliários que têm algum tipo de exposição um pouco mais ligada ao desenvolvimento, esses sim estão sentindo um pouquinho mais, né? Os chamados desligamentos, né, ali no final da obra, quando você recebe as chaves e você tem que fazer a quitação do seu saldo devedor, ou você paga diretamente, ou você busca um financiamento para pegar as chaves. Esse desligamento ele está um pouco mais letárgico, né? Ele está um pouco mais demorado ali, e isso, para alguns fundos que têm uma exposição mais específica nesse sentido, está sofrendo um pouquinho mais. Mas, de novo, não é nada também assim, muito fora do escopo. É muito mais dentro de um nicho específico de um tipo de fundo. Maravilha. Como é que, na visão do professor, vem aí o crescimento dos multi-estratégias, né? Como é que eles estão se comportando nesse cenário? E qual é a visão do professor agora em 2025 a respeito desse tipo de fundo? Legal, eu acho que assim, os multi-estratégias é uma evolução, claramente, né? Então, os FOFs notoriamente têm uma dificuldade estrutural muito grande, os multi-estratégias vieram aí para justamente preencher um pouco dessa dificuldade, embora eles também passem por esse paradoxo, né? Dessa dificuldade de gerar algum valor com o mercado em queda. Por outro lado, dentro desse escopo de multi-estratégia, a gente tem percebido alguns gestores que estão buscando caminhos bem interessantes. Por exemplo, se expondo diretamente a imóveis, né? Então, de fato, sendo multi-estratégia. Então, estou comprando fundos listados, ações imobiliárias, CRIs, acessando diretamente as SPS, comprando o imóvel diretamente, para justamente buscar aí uma certa proteção, né? Quando você, na verdade, é o famoso antifrágil, né? O anticíclico ali, de alguma maneira, você tentar se proteger. Mas, por outro lado, também, nós não tivemos uma expansão muito grande ainda no mercado de fundos imobiliários para que esses fundos pudessem surfar com mais, eu diria, pujança, porque boa parte deles nasceram
né, de 2020, 2021 para cá. Então a gente ainda não teve um cenário favorável, né? A gente não tem uma janela interessante de juros baixos, ou pelo menos num patamar um pouco mais acomodado, já há 4 anos, e possivelmente vamos fechar aí o 5º ano com essa dificuldade aí de ter essa janela. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência. Mas eu gosto muito da tese, eu acho que ela é o futuro para... Ele vai acabar sendo um fundo que vai transitar muito bem entre os mercados líquidos e ilíquidos. Então eu acho que aqueles gestores que conseguirem embarcar uma expertise para gerar valor para os seus investidores, eles têm tudo sim para montar bons portfólios em momentos diferentes de mercado. Tá? Os FOFs, ou eles vão se autoliquidar, ou eles vão ter uma cisão, ou eles vão mudar os seus regulamentos, como a gente tem visto alguns mudando o regulamento para se tornarem multiestratégias, né? Porque o FOF tradicional, puro e simples, eu acho que esse está perdendo cada vez mais espaço, negociando com muito desconto patrimonial. Então, no momento de janela um pouquinho melhor de mercado, eles vão ter que fazer alguma coisa, que seja liquidação, cisão ou mudança realmente de tese. Vários outros gestores já saíram na frente e estão fazendo isso, então eu acredito que sim, é um mercado bem interessante, que a gente vai ver um crescimento significativo aí pelos próximos anos, tá? Agora, o único risco que eu vejo eu falo que eu sou multiestratégia, mas eu não tenho no time realmente uma pluralidade de pessoas que vai navegar em diversos mares aí do mundo imobiliário, né? Então, assim, isso é importante da gente entender, tá? É importante. Então, hoje, um fundo que se diz multiestratégia, é muito importante que os investidores entendam melhor o time que está por detrás e ver se realmente existe essa pluralidade, porque senão é simplesmente um rótulo e não uma estratégia aplicada efetivamente. Exatamente, como é importante também conhecer a gestão, né? Quem está por trás aí daquele fundo, para justamente entender as vertentes ali que ele pode utilizar, né, na sua estratégia. Então, por isso que é muito importante. E renda urbana, como é que o professor tem visto? Que se tornou o queridinho, né? Mas como é que o professor tem visto? Particularmente quando a gente começou a perceber esse setor, né, se desenhando, nós somos muito otimistas. Quem acompanha os nossos materiais, nossos vídeos, já viu que a gente vem falando desse setor há bastante tempo. Viemos direcionando as nossas recomendações da carteira para esse segmento também. Eu acho que é um segmento em que o gestor ele tem um acesso muito grande àquela velha e boa tese de comprar no atacado e vender no varejo. Então você pode negociar isso em blocos, trazendo muitos ativos para o fundo e depois negociando de maneira fracionada, procurando gerar um valor individualmente ali, com taxas internas de retorno bem interessante. Então, hoje gosto muito desse setor. É um setor em que, em alguns imóveis, o ticket é menor, então isso favorece bastante a compra e a venda, ou seja, você tem um portfólio mais líquido. É um portfólio que você consegue alcançar diversos estados, diversas cidades, então tudo isso é bem, eu diria assim, interessante do ponto de vista estrutural, porque não é tão simples você, por exemplo, fazer isso com galpões logísticos, lares corporativos ou mesmo shopping centers, né? Ninguém fica comprando e vendendo fatias de galpões logísticos para gerar valor. Então, são negociações que acontecem em momentos específicos. Já no caso da renda urbana, você tem muito mais agilidade na compra e na venda de ativos, e isso, na minha visão, é a aplicação real do conceito de gestão ativa, né? Essa capacidade de você fazer o não recorrente ser recorrente, ou seja, aquilo que é um ganho adicional, que obviamente tende a ser algo temporário, mas como você tem um portfólio com bastante imóveis, esse não recorrente passa a ficar quase que recorrente dentro dos seus resultados. Então eu gosto muito dessa tese. Eu acho que hoje nós temos alguns fundos que vêm conseguindo aplicar bem essa gestão ativa e sigo bastante confiante, tá? E volto a reforçar que a gente lá atrás falávamos com muita segurança de que esse setor tinha uma avenida imensa para crescer, e é o que a gente está vendo, né? Algumas últimas ofertas aí bem significativamente grandes, né? Justamente para fazer captações de portfólios. Então gostamos muito e estamos bem otimistas aí com essa tese de renda urbana. Outro ponto, professor, que vem acontecendo, né, principalmente do último ano, é a questão de fusões de gestoras. Como que o professor tem visto isso? É um assunto que, de alguma forma, traz alguma polêmica, porque alguns investidores se sentem, eu diria, quase que invadidos ali, né, das suas escolhas, mas eu queria
aqui provocar uma reflexão no sentido de que essa questão de fusões e de consolidação de mercado, ela não é algo atinente assim, ao mercado de FIIs. Isso acontece em todos os mercados, no Brasil e no mundo. Tanto que algumas instituições, elas se especializaram ou têm seus departamentos de M&A, né, de Merger and Acquisitions, que são fusões e aquisições. Então, essa história acontece em todos os setores. Você olhar a indústria farmacêutica, aconteceu esse processo lá também. A indústria educacional, né, escolas, faculdades, foi um mercado que também passou por consolidação. Todos os mercados, né, de tecnologia, todos os mercados, né. Então, você vê redes sociais. Então, você tem alguns grandes players que vão adquirindo outras participações, tudo, automobilístico, tudo, todos os mercados, todas as indústrias passam por processos de fusões e aquisições, né, e com isso, essa consolidação. O mercado americano de REITs aconteceu exatamente isso, e aliás, até hoje acontece, claro que em menor proporção, mas também acontece. Então, a minha sugestão como que o investidor pode se proteger disso, é buscar ficar mais próximo daqueles fundos que, na nossa visão, tem um viés mais de consolidador e não de consolidado, ou seja, você se coloca numa posição não de ser o alvo, mas você ser a fonte de consolidação, essa é a primeira sugestão. E a segunda sugestão é que, assim, pode falar o que quiser, mas, assim, nós temos hoje mais de 100 gestores de fundos imobiliários. Então, se depois dessa consolidação continuar tendo, sei lá, 70, entendeu? 80, ainda é possível você ter uma carteira com 10 a 20 fundos e com uma quantidade bastante interessante de gestores pulverizando ali os seus riscos com relação a esse quesito. Então, obviamente, o mercado às vezes cria uma preocupação, uma narrativa de que aquilo ali de alguma forma pode prejudicá-los. Eu entendo a preocupação, até um certo receio, uma certa apreensão com relação a isso, mas longe de mim se isso ser uma preocupação, mas muito longe mesmo. Eu acho que a gente vai ver cada vez mais gestoras e fundos maiores. Agora, inexoravelmente, a gente vai ter uma dominância, como, de novo, em todos os mercados. Se eu te pedir para falar aqui quantas marcas de automóveis nós temos no mundo, nós temos algumas, várias, mas nós temos talvez umas 5 ou 10 grandes mais conhecidas. Se nós falarmos aqui 10 marcas de remédios mais conhecidas do mundo, a gente vai encontrar, né, de indústrias farmacêuticas, né? Então, tudo isso sempre foi assim. Então, se você me perguntar daqui 5 anos como é que vai estar o mercado de fundos imobiliários, talvez a gente vai ter umas 10, 20 maiores gestoras e uns 10, 20 maiores fundos, né? E depois é o chamado Tier 1, né? Você vai ter o Tier 1 Capital, o Tier 2 e o Tier 3, né? Você vai ter o principal que realmente vai ser ali, talvez 40%, 50% do mercado, você vai ter uma outra fatia que vai ter mais uns 30%, 35%, ali um terço, e você vai ter o restante que vão ser realmente aqueles que sobraram ali, que são os fundos menores e as gestoras menores. Isso é um desenho, eu diria assim, quase que natural. Aí cabe ao cotista ficar onde ele se sente mais confortável, entendeu? Mas nesse momento de consolidação, a gente vai ver essas assembleias sendo feitas, né, justamente para que sejam aprovadas. E alguns fundos, eles são bastante institucionalizados, então acredito que não vai ter muita dificuldade para se passar também alguns desses fundos, não. Até o professor fez esse comparativo com os REITs, né? O número de empresas, né? Porque lá são empresas, é bem menor do que no Brasil, né? Aqui nós temos bastante fundo, nós temos mais de 500, né? Ao longo do tempo, é natural que vá se consolidando, alguns vão, né, se fundindo, enfim, e que isso aconteça até por uma redução, né, do mercado e que realmente consiga alguns, né, expandir mais, e como o professor falou, vão ter aqueles gigantes, aqueles médios e aqueles ali pequenos, entre pequeno e intermediário, né, no não mercado. Vamos longe, não vamos longe, é só você olhar para o mercado bancário no Brasil. Nós temos vários bancos, mas nós temos talvez 5 grandes bancos que consolidaram o mercado alguns anos atrás, foram fazendo aquisições. Então, assim, resistir a isso, na minha visão, é algo que, assim, respeitamos, mas não vai ter como segurar esse movimento que é natural em todas as indústrias alimentícias, todas elas passam por processos de consolidação. Volto a repetir, os setores de Merger and Acquisitions, né, de M&A, no mundo é conhecido justamente para tratar disso. Você consolida vários mercados. No Brasil, por exemplo, teve uma época que teve uma consolidação muito grande educacional.
vários grupos educacionais foram adquirindo escolas menores, tudo isso foi gerando escala, eficiência e escala. Então, quando você faz esse processo, o investidor pode se sentir, vamos falar assim, agredido de alguma maneira, invadido de alguma maneira, porque às vezes ele se coloca numa posição do menor, né? Então, imagine que você é uma escola de bairro e vem uma escola maior e incorpora ali, né? A minha sugestão é, talvez, você procurar ficar numa posição do consolidador, né? Você inverter a lógica, para você não ficar se sentindo, talvez, nessa condição. Mas se o seu objetivo for ficar na posição menor, aí é melhor você montar uma carteira com muitos fundos menores, porque alguns realmente vão continuar, mas outros serão consolidados, aí você talvez não vai ser tão impactado. Agora, é importante lembrar que no mercado de fundos imobiliários, e a gente que acompanha muito de perto aqui no dia a dia, é um negócio de escala, tá? Então, assim, um fundo muito pequeno, ele não vai acessar os melhores negócios. Baroni, mas um fundo pequeno, às vezes, ele consegue um CRI que tem uma taxa menor. Sim, mas é um negócio muito, muito artesanal, não é um negócio de escala. Então, se a sua preferência for esta, né, tudo bem, não tem problema nenhum, né? É o famoso restaurante do bairro ali, né? O restaurante com a comida caseira, e você comparar com uma grande franquia de restaurantes espalhados pelo Brasil, pelo mundo, que seja. É o mesmo caso, então você vai ter o espaço para o restaurante da comida caseira, mas o negócio de escala acontece mais aonde? Nas grandes franquias. É mais ou menos isso, para não dizer a mesma coisa, tá? É só adaptando aqui ao nosso mercado de fundos imobiliários. Maravilha, professor. E agora nós vamos entrar aí num tema que vem sendo muito debatido, diria que é uma sombra, né, em relação à tributação dos fundos, né? Tivemos aí essa MP, né, 1303, que pode aí gerar um mercado dual, né, dentro dos FIIs, né? Cotas antigas com isenção, cotas novas tributadas. Como que isso pode afetar a precificação, a liquidez e até mesmo o comportamento dos investidores em novas emissões? Como é que o professor já tem sentido isso? Claro que nós não vamos cravar nada, porque é totalmente incerto e nem sabemos se realmente ela se consolidará nessa essa MP. Mas como é que o professor já tem sentido tudo isso? Professor que tem um contato bem direto com investidores. Legal, André, bem bacana a sua pergunta. A MP 303, ela veio justamente para trazer uma ampla tributação em diversos veículos de investimentos. Leia-se, LCI, LCA, CRI, CRA, debênture incentivadas, FI, FIAGRO, enfim, consequentemente os FINFRAs e tudo, né? A gente primeiro acha que é muito difícil isso prosperar no Congresso. O Congresso já vem dando sinais de que não quer aumentar a receita por aumento de impostos, eles querem melhorar essa eficiência fiscal através da redução de gastos. Inclusive, está em andamento essa disputa do IOF, o Congresso derrubou, e aí agora está buscando talvez uma possível judicialização de tudo isso. Então, já está bem claro de que o Congresso está inclinado a não passar nada que remeta à tributação. Esta MP, ela tem aí 60 mais 60 dias, né? O total ela pode ser estendida, então, ao total 120 dias, então a gente deve ter uma apreciação dela no Congresso ali até outubro, né? Entre setembro e outubro, se realmente o prazo for renovado, o que tudo indica que será. Então, a minha primeira leitura é de que o mercado, o governo, ele faz uma tentativa de tributação no momento de juros em 15, o que me parece muito pouco, eu diria assim, avaliado do ponto de vista estrutural, você mexer na tributação de produtos financeiros com juros altos, isso por si só já traz um desconforto muito grande e um alcance muito grande entre os agentes de mercado. Então aí na largada ele já sai perdendo na largada. Segundo ponto, mistura muita coisa, mistura a reforma tributária, acabou de ser derrubado o veto, que potencialmente poderia também tributar os fundos imobiliários. Então, assim, nem terminou uma batalha, já está entrando em outra. Então, mostra talvez uma falta de sensibilidade política ou mesmo de mercado mesmo para lidar com pautas tão sensíveis assim. E você trouxe muito bem um ponto, que eu acho que é o mais sensível de todos, é que o mercado, ele pensou da seguinte forma: bom, o governo não deve ganhar essa batalha aí de tributação, mas eventualmente se ele ganhar, a tributação só seria a partir de 2026,
com tudo que foi emitido a partir de 2026. Então, uma LCI, uma LCA, um CRI, um CRA, uma LIG, que foi emitida até 31 de dezembro de 25, ela vai ser isenta. A partir de 1º de janeiro de 26, seria com 5%. E as cotas de fundos imobiliários, FIAGs e FINFRAs, a mesma coisa. A questão é, como você bem pontuou, você criaria um mercado dual, né? Você criaria um mercado meio estranho, porque você teria a cota isenta e a cota tributada. E aí seriam códigos diferentes, né? Uma terminaria com 11, a outra terminaria, sei lá, com 21, 22, não sei. Como é que seria a liquidez de tudo isso? Não sei. Como é que seria o operacional de tudo isso? Não sei. Como é que você criaria duas formas de você tratar os cotistas, porque ele poderia ser cotistas dos dois? Não sei. Então, na verdade, Andréia, eu não sei as respostas, e com as pessoas que eu tenho conversado, eles também não sabem as respostas. Isso mostra, mais uma vez, que o governo vem com uma pauta sem conversar com o mercado, porque se você conversasse com o mercado, o próprio mercado já ia dizer, olha, governo, isso que vocês estão querendo fazer, ok, entendemos a lógica, mas operacionalmente é muito difícil de ser implementado. Uma LC e uma LCA, veja, perceba que eu não estou aqui defendendo a tributação, mas é fácil de você entender operacionalmente, porque é uma emissão que tem prazo de validade. O fundo imobiliário ele é um ativo perpétuo, então não dá para você... Ele tem uma contabilidade própria, uma LCI é um título emitido, um fundo imobiliário, um FIAG, um FINFRA, ele tem contabilidade própria, e você fazer a integração de tudo isso traria uma dificuldade operacional gigantesca. Então, com todas as pessoas que eu conversei, nenhuma delas trouxe, assim, o famoso assim, tá, ok, daria para resolver de alguma forma, mas qual que seria a consequência prática disso? Todas as pessoas que eu conversei estão extremamente, eu diria assim, convencidas de que isso seria uma confusão generalizada do ponto de vista operacional e prático, embora do ponto de vista jurídico estaria claro, tá bom? Então, não acho que isso deve prosperar. Eu acho que, em algum momento, o Congresso tem que sentar e conversar. O texto da MP é um texto bem quadrado, inclusive o que trata disso não está bem explícito no texto, porque ele está no meio de uma outra pauta. Então, assim, é um texto quadrado, é um texto que não está redondo, não está claro, é tudo muito no campo das narrativas, das conversas, daquilo que a imprensa está dizendo. Então, às vezes, a imprensa diz uma coisa que pegou uma fala do ministro, não sei, sabe, num evento, não sei aonde. Então, assim, muito ainda incipiente, tanto que o mercado meio que já ignorou isso, ele deu uma queda ali nos primeiros dias, mas hoje já estamos acima do que estávamos antes desse anúncio, né, que foi há uns 30 dias atrás, mais ou menos. Então, eu diria para todo mundo aí, seguir acompanhando, mas também não perder o sono por causa disso, porque acho que em algum momento, quando esse assunto começar a ser de fato debatido, vai ter ali um foco de lucidez grande no Congresso e vai derrubar isso de alguma forma, até porque estaria impactando diretamente os 3 grandes setores, para não dizer pelo menos 2 deles principais setores da economia brasileira, que é o imobiliário, o agro e infraestrutura, ou seja, você estaria impactando diretamente 3 setores que são molas propulsoras de crescimento do Brasil, né? E é um engano, às vezes, as pessoas ficarem querendo imputar que hoje o fundo imobiliário ele é isento, isso é um benefício fiscal, o FIAGRO, né, o FIINFRA são isentos, é um benefício fiscal. Cuidado com esse raciocínio, né, porque o mercado imobiliário e o mercado do agro, eles são muito taxados na sua origem ali na economia real. Então, um veículo de investimento que financia esse público, esse produtor, esse incorporador, esse loteador, ele é uma forma de você não criar uma sobretaxa e não criar um benefício para quem está investindo. Então, quando nós estruturamos um CRI e levamos dinheiro para um loteador no norte e no sul do país, ele já está muito pressionado lá com o pagamento de impostos. Se a gente cria aqui um imposto adicional no investidor, no capital, isso vai onerar mais ainda ele, vai gerar uma sobretaxa nele. Então, existe um prisma diferente que deve ser analisado para não trazermos aqui uma visão de que eu não pago imposto, então estou sendo privilegiado, isso tem um benefício fiscal. Não. O fundo imobiliário, o FIAGRO, não está pagando imposto para não ser sobretaxado, porque na economia real isso já está mais do que taxado. O aço, o tijolo, a mão de obra, os insumos agrícolas, tudo isso já tem uma taxa
bem salgada, e se você onera o capital privado, o seu, André, isso vai impactar de alguma forma o incorporador. É muito inocente, às vezes, imaginar de que se você coloca 5% de tributação no fundo imobiliário, isso não chega lá no mutuário que está comprando a casa dele. É muito inocente pensar isso, sabe? Às vezes eu fico vendo algumas narrativas, por isso que eu falo, às vezes eu fico vendo algumas narrativas e mostra que não, realmente o assunto não foi plenamente debatido, né? Por exemplo, um fundo imobiliário hoje grande de logística no Brasil, bem conhecido, ele gera milhares de empregos, né? Porque ele tem alguns galpões que estão em obras, então, além de ter os ativos em renda, que foram grandes transações imobiliárias, ele também constrói galpões, e esses galpões geram centenas, em alguns casos até milhares, dependendo da época, né, do que está sendo feito no projeto ali, pode gerar milhares de empregos diretos, indiretos, e isso, essa história termina, né? Então, assim, se tributar, você vai começar a terminar com essas histórias aí. Então, tributar fundo imobiliário, FIAGRO, FIINFRA, é realmente atingir diretamente o emprego do brasileiro. Por isso que é muito inocente pensar que estou tributando só quem tem muito dinheiro, sabe? Eu acho que isso é um discurso, é uma narrativa muito exótica, para não dizer outra palavra aqui. Tem vários pontos aí, professor, que eu gostaria de falar. Sim. Que foi muito, muito importante o professor ter trazido aqui a pauta. Primeiro, que realmente essa MP é uma coxa de retalho. Total. Vamos falar, total uma coxa de retalho. Né? Eles foram tacando coisas ali, né, e sem entender, né, as consequências que isso pode trazer. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você taxar 3 setores que são fundamentais. Um que ali, né, incrementa a infraestrutura. O Brasil é muito carente. O agro, que é muito, né, forte, e o imobiliário, que realmente é um grande gerador de mão de obras e enfim, traz toda ali aquela cadeia, né, imobiliária que é muito importante, também é exótico, para não dizer outra palavra, né, professor? Gostei desse termo. Então, assim, são pontos muito importantes de estar observando a respeito, né? E que realmente não foi ali, na hora de fazer essa coxa de retalhos, observado. Porque o que acontece? O financiamento no Brasil, como o professor falou, ainda mais numa taxa de 15%, é caro, é caríssimo. Então, isso já trava ali a parte imobiliária. O agro, o plano safra, não vem suficiente para atender a todos os produtores. E se ele é um veículo importantíssimo ali dentro do PIB, então temos que ter alternativas. E você tributar essas alternativas, você traz ali um malefício gigantesco. Né? Lembrando que nós somos globalizados e já temos ali um alimento muito caro. Né? Apesar de sermos grandes produtores, mas você vai no supermercado, cada dia o preço está maior. E a infraestrutura, como eu falei, que é a base, né? Nós temos que desenvolver mais rodovias, trazer ali ferrovias, hidrovias, portos, aeroportos, enfim. Então tem uma série de coisas que são importantes na infraestrutura e que no Brasil é muito incipiente. Então é importante estar observando a respeito. E um terceiro ponto que o professor trouxe é em relação justamente ali ao emprego, né? E aí eu já vim com uma pergunta, professor. Essa questão, né, de você ter um fundo que também é um desenvolvedor, por exemplo, ele é de logística, mas ele desenvolve galpões. Acha que é uma tendência caso as coisas voltem a ser favoráveis? Né? Porque se continuar dessa forma, é ruim. Né? Mas vamos colocar um cenário mais benéfico, né, para os investidores e também os nossos ouvintes estarem refletindo, como o professor disse. Com absoluta... sim, desculpa. Não, eu justamente ia falar isso. É importante não só o de logística, mas outros fundos também entrarem nessa questão de desenvolvimento, professor? Com absoluta certeza, sim. Por isso que agora a gente remete ao início do nosso bate-papo aqui, a questão da consolidação. Quando você tem fundos maiores, você vai conseguir concatenar renda com desenvolvimento. Porque qual que é o grande problema do desenvolvimento? Ele tem um ciclo, né? Então você tem um momento em que você basicamente só coloca dinheiro e depois o ativo... Vamos pensar num galpão logístico. Você tem que ir lá, comprar o terreno, aprovar o projeto, começar a construir. Depois de pronto, você vai lá e coloca o inquilino e começa a se apropriar da renda. Esse ciclo de desenvolvimento,
ele é oneroso no começo, mas depois você tem um benefício, né? E você acaba conseguindo um retorno maior sobre o capital investido. O que aconteceu com a indústria de fundos imobiliários nos primeiros anos da sua vida? Ele foi basicamente um veículo para receber esses imóveis prontos. Então, alguém, um grupo de investidores específicos, privado, tomava o risco da obra, depois que o galpão estava pronto e alugado, ele vendia para o fundo imobiliário, porque o fundo imobiliário é um ativo de renda. Obviamente, nesse processo de venda, parte do ganho ficou para quem tomou o risco. Tá óbvio que isso acontece e é óbvio que deve acontecer. A partir do momento que você tem um fundo muito grande, que você consegue fazer uma gestão ativa e acomodar o desenvolvimento dentro do fundo, você consegue potencializar esse retorno no médio e longo prazo. Eu não tenho dúvidas disso. Claro, se bem feito, se bem gerido esse processo todo, como você falou, num cenário benéfico, né? Então, se você tem um fundo que tem 50 galpões logísticos, estou dando um exemplo hipotético, e ele tem lá 3, 4, 5 galpões sempre em desenvolvimento, você pode ter certeza que o ganho acumulado do rendimento desse fundo, ele tende a ser maior no tempo. E aí, à medida que esses imóveis forem ficando prontos, alguns vão sendo vendidos, eles vão comprando mais terreno, construindo mais. Claro que vai ter que ser sempre uma fatia, você não vai transformar isso na tese principal, porque senão não é um produto de renda, é um produto de desenvolvimento, não é o caso. Mas vamos usar um termo simples aqui, usar um slot, né? Usar um slot para você colocar um galpão, ótimo. Isso vale para shoppings? Óbvio que vale, embora no shopping isso talvez vai ser menos comum. Porque o shopping, quando você desenvolve, você tem uma curva de maturação dele que pode demorar, às vezes, 7 anos. Então, às vezes, no shopping isso não vai acontecer muito. Mas para corporativo, para renda urbana, a gente já está vendo muito ativos de renda urbana em que o fundo tem lá uma loja sendo construída por um atacarejo, alguma coisa assim, foi comprado o terreno e começou a construir, está do zero lá. Então, renda urbana, logístico, corporativo, híbrido de alguma forma, isso muito certamente, para não dizer com absoluta convicção, isso vai acontecer, à medida que os fundos forem ficando maiores. Tá? O único setor que eu diria que possivelmente não acontece, não é pelo tamanho, mas é pela estratégia, é no shopping center. Maravilha, professor, muito interessante esse ponto. Porque o que acontece, né? Eu já escutei isso quando começou essa questão aí de fundos acabarem desenvolvendo. Tá fugindo da tese, isso não é interessante. Mas economicamente é extremamente viável, né, professor? Você também fazer essa parte de desenvolvimento, né? Com certeza, não só está melhorando a tese, ele não está fugindo, ele está melhorando a tese, né? O investidor de fundo imobiliário, às vezes, ele diz verdades fora da realidade, né? Então, assim, ele diz uma verdade, mas que está fora da realidade. Então, isso acaba gerando um certo conflito dentro do próprio entendimento do produto, né? O investidor de fundo imobiliário, ele é muito convicto daquilo que ele acredita, pela característica do produto, né? Só que isso pode ser extremamente detrator quando ele passa a entender e acreditar em premissas que não são compatíveis com aquilo que é a modernização, a industrialização do mercado, né? Volto a repetir, isso acontece em todos os mercados. Por exemplo, as pessoas que resistiram muito às tecnologias, num dado momento, ok, mas depois, num outro momento, ela percebeu que essa resistência não levou em lugar nenhum, né? Hoje nós estamos falando de inteligência artificial. Algumas pessoas vão resistir à inteligência artificial, mas não é 8 ou 80, o uso adequado da inteligência artificial pode gerar bons resultados. O uso inadequado vai realmente gerar problemas, né? Da mesma forma, o uso adequado do desenvolvimento imobiliário dentro da renda gera benefícios. O uso inadequado, não. O que seria o uso inadequado? Você começar a construir projeto especulativo, ou seja, eu vou construir ali e depois eu vejo se eu acho um locatário. Isso pode trazer riscos. É muito importante você estar construindo um ativo já com o locatário pré-determinado, com alguma assinatura pré-determinada, então você já desenvolve um BTS, né? Você já desenvolve pensando naquele locatário, né? Focado naquele locatário, ou o meu fundo tem 30 galpões, eu estou em desenvolvimento com 10, aí é um risco maior que você está tomando. Então, de novo, às vezes, alguns investidores, eles levam muito para o extremo, por isso que eu falo, são verdades que não condizem com a realidade, então... e essa história não é nova, né? Quando começou com alavancagem, quando começou com outras pautas dentro dos fundos imobiliários, essas teses mais híbridas, as pessoas
gostam muito de colocar 8 ou 80, elas não conseguem entender o gradiente das coisas, né? Então, é no gradiente que encontra esse equilíbrio. Então, realmente, se você for para os extremos, vão ter gestores que não vão fazer nada e vão ter gestores que vão fazer tudo e vão se dar mal, né? Os dois extremos não são bons. Um por ser muito passivo e não fazer nada, e o outro por querer ser ativo demais e acabar metendo os pés pelas mãos. O legal está no meio, né? Confúcio já dizia, né? A virtude está no meio, né? Salvo engano, essa frase é dele, e realmente a virtude está no meio, de quem conseguir concatenar melhor as duas coisas, usar bem a alavancagem, usar bem a tese híbrida, usar bem o desenvolvimento, né? E como você falou, o cardápio é grande, são 500 fundos. Ah, Baroni, mas dos 500 fundos, os 500 vão fazer isso? Claro que não, é até ingênuo pensar isso. Mas se dos 500 nós tivermos 100, 150 que fazem isso bem, nós já temos um cardápio bem melhor. E dos 150, se você escolher 15 fundos que faz isso bem dentro daqueles que já fazem, aí você monta uma carteira, uma seleção. É assim em todos os mercados do planeta. Todos os mercados do planeta. Ou todos os ETFs são ótimos, ou todos os fundos mútuos são ótimos, ou todos os, todas as ações do setor de energia são ótimas. Não, então dentro de um cardápio, você tem uma seleção inicial, e dentro dessa seleção inicial você faz uma outra seleção, que é onde você escolhe aqueles que estão fazendo o melhor trabalho, que é o que nós chamamos popularmente na natureza, né, de seleção natural. A seleção natural é exatamente quando você vai deixando o tempo colocar de maneira natural as melhores opções. Então, acho que hoje eu consegui enxergar isso com muito mais clareza, mas infelizmente nós temos no mercado pessoas que às vezes são muito conspiratórias, né? Tem sempre uma visão de que sempre estão querendo levar alguma vantagem em cima, e elas acabam ficando, digamos assim, reféns da sua própria lógica, entendeu? E não conseguem enxergar um pouco além, e às vezes acabam tomando decisões erradas, ou não tomando decisões e ficando de fora de um mercado que, na minha visão, é extremamente promissor. Exatamente, professor. Mas aí, pegando um gancho em relação à própria tributação, e que com certeza o pessoal já deve estar começando a fazer continhas a respeito, né? Os fundos imobiliários, eles têm aí a obrigatoriedade de distribuir 95% dos lucros. Os FIIs sempre foram atrativos justamente para quem vive de renda, né? Ele é um produto, né, para renda passiva. Essa tributação de 5% proposta aí na MP, ela tira a competitividade desse modelo frente à renda fixa? Vamos hipoteticamente, e eu quero que o pessoal escute muito bem essa palavra, hipoteticamente. Como é que fica essa situação, professor? Na verdade não, porque a renda fixa também seria tributada, né? Então é importante destacar que essa MP ela é tão abrangente que ela alcança também os produtos de renda fixa, então ela muda a tributação da renda fixa também. Eu acho que o que tira a competitividade é do ponto de vista estrutural e não do ponto de vista da distribuição. Não mudaria a questão dos 95% do resultado, não muda. A questão é que o rendimento final seria 5% tributado. Da mesma forma que o rendimento, o juro que você receberia da LCI também seria tributado. Então, sobre esse aspecto não muda. O que muda é que você onera mais o mercado. E ao onerar mais o mercado, você vai ter fundos que não vão conseguir, talvez, seguir a sua rota de crescimento. Então, você inibe o crescimento, você coloca uma barreira, é tão simples quanto isso. Imagina uma criança, um adolescente que está se desenvolvendo. Você pode, como pais, como governo, incentivar e ajudar o seu desenvolvimento, e você pode atrapalhar. Então, vamos dar um exemplo bem simples, né? Bem simples aqui, eu vou fazer uma analogia bem mania de professor, né? Fazer analogia. Né? Você tem uma criança que precisa ir para a escola. Se você oferece o transporte público para ela, se você oferece o uniforme lá bonitinho para ela ir, se você faz lá, garante que ela vai ter a sua merenda bonitinha lá, tudo certinho, se você paga bem os professores, se você cria um ambiente favorável, aquele ambiente é mais próspero, né? Agora vamos começar a pegar o caminho inverso. Não tem transporte público, então vai ter que dar um jeito de ir de alguma outra forma. Ou tem o transporte público, mas quando chega lá não tem uma merenda escolar, então a criança vai ter que levar o lanche de casa, mas às vezes não tem condição de levar. Então ela vai ficar, né, até um determinado momento da aula, ela vai estar mais atenta. Depois de um determinado momento, com a barriguinha vazia, ela não vai conseguir fazer. Então você cria dificultadores, né? Mesma coisa é o mercado de fundos imobiliários. A partir do momento que você vai lá e fala, como você falou, hipoteticamente, você coloca 5%, você dificulta o agro, você vai criando barreiras. Então isso gera o quê? Custo.
Como você bem pontuou, você foi precisa na sua pontuação. Tributou o Fiagro, o que vai acontecer? O arroz vai ficar mais caro, ponto. Entendeu? Então, assim, é tão simples quanto isso. Tributou o fundo imobiliário, o que vai acontecer? O financiamento imobiliário, de alguma forma, a parcela da casa da pessoa vai ficar mais cara. Você onera todo mundo, você dificulta para todo mundo. É tão simples quanto isso. O governo, ao tributar, ele cria barreiras. Por isso que você falou, a pessoa não pensa na consequência, ela pensa só naquele imediatismo. Agora, eu expliquei isso quando a gente teve reuniões em Brasília, eu expliquei exatamente isso. Eu falei, olha, o que vocês às vezes não percebem é que o fundo imobiliário, o Fiagro, eles crescem. A partir do momento que você cria barreira, e hoje ele já está negociando abaixo de valor patrimonial, isso vai puxar mais para baixo no valor de mercado. Consequentemente, o que vai acontecer? Você não vai conseguir fazer novas emissões, você não vai conseguir crescer esse produto. Ao ter uma situação dessa de maneira quase que definitiva, o que é um caminho natural? É você começar a devolver capital para o cotista, porque você tem um valor de mercado e um valor patrimonial. Esse nunca chega aqui, eu quero o meu dinheiro aqui que está no patrimonial. O que eu começo a fazer? Vender os ativos e devolver capital. Então, a arrecadação que vocês achavam que ia crescer, ela diminui. Eu falei isso lá, entendeu? E realmente um olha para a cara do outro e fala assim, realmente é verdade, porque é verdade, ponto, tão simples quanto isso. Você acha que se tributar um fundo de recebível vai voltar a negociar acima de valor patrimonial? Vai demorar anos, talvez, isso para acontecer. O que vai acontecer? A gente vai começar a fazer uma pressão no gestor e falar assim, gente, devolve meu dinheiro a patrimonial e depois eu invisto em outro lugar, ou se isso derrubar em algum dia, eu volto. Se eu tenho um fundo imobiliário que o valor patrimonial dele é 150 a cota, hoje ele já está negociando a 140, tributo, ele cai para 130, 135, eu vou virar para o gestor e falar assim, meu amigo, vende os imóveis aí e me devolve os 150. Talvez você vai conseguir até vender mais e me devolver a 160, 155. Para que eu vou ficar aqui parado a 135? Eu quero R$30 de diferença na cota e me devolve isso. Então, o que vai acontecer com a tributação? Diminuir com o tempo. Não é? Então, é isso, dona André. Eu espero ter ficado claro esse assunto aí para vocês. Com certeza, mestre. Mais uma vez, gostaria muitíssimo de te agradecer, professor. Sempre um prazer estar conversando contigo. Sei do empenho que tem pela essa indústria. Então, ninguém melhor do que o professor para estar aqui justamente esclarecendo esses pontos, né, com o ponto de vista do professor e também com o que tem visto aí no mercado, no meio político, enfim, em todos esses aspectos. Gostaria então que o professor deixasse suas considerações finais para acalentar um pouco o coração desses investidores, né? E também as mídias sociais aí para o pessoal cada vez mais acompanhar o trabalho do professor, que é fundamental nesse mercado. Bom, primeiro, obrigado, André. Você sempre teve um carinho muito grande comigo. Obrigado pela gentileza das palavras, a maneira como você coloca. Espero ter conseguido responder aqui, mesmo que sinteticamente, as principais dúvidas de todo mundo. Quero dizer para vocês continuarem na jornada como investidores e investidores de longo prazo. No longo prazo, esses ruídos se perdem pelo caminho. Afinal, essa história de tributação, eu invisto há 15 anos aí em fundo imobiliário, essa história já apareceu algumas vezes. Talvez agora veio mais quente, até porque misturou com essa história de reforma tributária, então o assunto caiu mais evidência. Hoje nós temos muito mais mídia, né? Hoje o mercado de fundos imobiliários é muito mais acompanhado, né? Quando eu comecei a investir, era 20, 30 mil investidores, depois ele cresceu para uns 100, depois baixou de novo para perto de 80 e poucos, e hoje é 2,5 milhões, quase 3 milhões de investidores, né? Então, naturalmente, a mídia acompanha mais, isso reverbera mais, isso pode até te incomodar mais, entendo isso, mas é um assunto que já veio e voltou algumas vezes. De novo, eu acho que tudo é possível, mas nem tudo é provável, né? Possível é tributar, mas eu acho que provável não. Mas independente de qualquer coisa, sigam seus planos, sua jornada aí de investidores e investidoras, montando a sua carteira de renda passiva. E acho que uma coisa que eu tenho comigo, sabe, é que o timing não supera o juro composto. Se você esperar as coisas terem todas resolvidas, agora é a hora de começar a comprar, agora o time não supera o juro composto. Então, siga fazendo a sua tarefinha de casa, comprando, recomprando, reinvestindo, e as coisas vão caminhando e vão se resolvendo, tá bom? Para me encontrar nas redes sociais, @professor Baroni, com I, professor Baroni, não é prof, tá? Muita gente acha que é prof, é professor Baroni, tanto no Instagram quanto no YouTube. A gente faz bastante coisa, principalmente no YouTube, entrevistamos gestores, tem muito conteúdo lá. Mais uma vez, André, parabéns pelo seu canal, parabéns aí pelo Café com FI. Espero voltar outras vezes, parabéns pelo trabalho, sei que você traz sempre pessoas aqui muito
entendidas do mercado, e obrigado aí por fazer parte desse time aí que contribui de alguma forma para você, para o seu público, e até uma próxima oportunidade. Obrigado mesmo aí pelo convite, tá bom? Eu agradeço mais uma vez, professor, é sempre um prazer, como eu falei, estar conversando contigo aqui no canal, trazendo informações diretamente da fonte, de uma fonte bastante estudiosa do mercado. Pessoal, obrigado, até o próximo episódio, não esqueça de curtir, compartilhar e também, se não é inscrito, se inscreva no YouTube, também estamos nas plataformas de streaming e não deixem de acompanhar o brilhante trabalho do professor Baroni. Até a próxima. Tchau, tchau, professor. Obrigado, até mais.